Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Utopia Solar Off-Grid, o seu vlog diário de off-grid aqui do YouTube Brasil. Gente, hoje é dia 17 de março de 2026, são 9h25 da manhã, bom dia. A minha geração aqui nesse momento 242 watts e aqui 243 watts. O consumo da casa no momento 149 watts na sala, 9 watts nos quartos e 166 watts na cozinha. O clima hoje amanheceu desse jeito, bem nublado, dia bem frio, mas eu acredito que por ter uns pedacinhos de céu azul ali e aqui, pode ser que agora à tarde esse céu possa abrir, né? E a geração melhorar, então vamos torcer para isso. Hoje eu quero falar novamente sobre as baterias de estado sólido da Donut Lab. No vídeo de ontem eles apresentaram esse novo vídeo de testes aqui. Dessa vez não é um teste de laboratório, e sim um teste no mundo real, usando a bateria real, não apenas uma célulazinha separada, mas um conjunto de baterias dentro dessa moto aí, carregando em um carregador público. É um teste assim, que não é controlado, é um teste do dia a dia, digamos assim, né? E ontem, depois de ver esse vídeo, eu falei para vocês que eu estava um pouco decepcionado, porque eles mostraram um carregamento um pouco diferente daquilo que eles tinham dito que seria possível no primeiro vídeo deles, né? No vídeo de lançamento do produto. Então, no vídeo de lançamento do produto, eles falaram que nesta moto Verge aqui, a bateria seria carregada em 5C, ou seja, de 0 a 100% em apenas 10 minutos. Essa foi a promessa deles. E no vídeo de ontem, isso não se concretizou. A moto foi carregada nessas baterias de 9% a 80% em 12 minutos. Então teve sim um pico ali entre 13 até 46, 47% que ela ficou em 100 kW de carga, o que representa 5C, já que essa bateria é de 18 kW, como eles falaram, né? Bom, isso para outras motos elétricas que existem no mercado hoje, realmente é bem impressionante. Foi 2, quase 3 vezes mais rápido do que as motos mais rápidas atualmente, que carregam em carregadores públicos. Porém, eu fiquei decepcionado porque não bateu os números com aquilo que eles tinham prometido. Mas vendo os comentários no meu vídeo, tá? Os comentários da galera aqui, que muito obrigado a vocês aí que acompanham o vídeo até o final, que assistem, que assim deixam o joinha e que comentam. Sou muito grato a vocês, porque a gente essa parada aqui, nessa troca de informação, é uma comunidade, né? Então isso é que é bom. Eu leio os seus comentários, eu respondo seus comentários. Eu percebi pelos comentários dessas pessoas que eu estava vendo o copo meio vazio, mas na verdade o copo estava meio cheio. Essa é que é a verdade. Então as pessoas me falaram várias coisas que eu não tinha percebido ou não tinha levado em conta, né? Então, por exemplo, gente, essa moto aqui, ela não é a moto nova, ela é a moto atual da Verge. As motos novas, elas ainda estão para sair agora no final do mês. Então essa moto, ela foi retirada as baterias originais, que eram de lítio, e foi colocada as baterias da Donut Lab aqui dentro. Só que essa moto continua com a sua eletrônica antiga, com a sua BMS antiga, baseada em baterias de lítio. Ontem eu falei para vocês que eu desconfiava que o carregador não era próprio para esse tipo de bateria de estado sólido da Donut Lab. Por isso é que a bateria não carregou tão rápido quanto a gente esperava. Mas na verdade, gente, isso não procede. Eu me equivoquei. Tá? Diferentemente de uma bomba de gasolina, em um posto de gasolina, que é a bomba de gasolina que controla a entrada do fluxo de gasolina para o veículo, os veículos elétricos, quem controla o fluxo de entrada de elétrons é a eletrônica do veículo, é a BMS da bateria do veículo. Então, aqui só entrega sob demanda. Quanto mais aqui pedir, a moto ou o carro, etc., mais o eletroposto vai liberar de acordo com a potência que tem. Então eu fiz uma pesquisa e descobri que esse eletroposto aqui tem
400 kW de potência, é muita coisa. É muita coisa. Ele entregou aqui 103 kW, mas ele tinha condições de entregar 400 kW. Então, quem foi o delimitador da velocidade de carga? Na verdade, foi a BMS da motocicleta. Inclusive, eu assistindo o vídeo mais uma vez, o Marco explica isso. Ele explica que a BMS ela está sendo desenvolvida, ajustada para se atender melhor a essa nova bateria. Então, esse teste foi feito com a BMS antiga projetada para o lítio. Isso explica muita coisa, não é? Mesmo assim, ainda foi impressionante o que essa bateria fez. Beleza? Então, gente, eu cheguei a essa conclusão. Inclusive, ontem eu cheguei a comparar essa bateria da Donut Labs, a velocidade de carga, né, com as novas Blade 2 da BYD, que são células LFP e elas estão conseguindo carregar em até 8C. Então, eu fiz uma comparação, só que não foi justa essa comparação. Por quê? Primeiro que as células da BYD, elas são refrigeradas de forma líquida, certo? E aqui é uma refrigeração simples a ar, certo? Então, não é uma refrigeração líquida. Outra coisa, nesta moto tem apenas 18 kW. Porque é uma moto, cara, não tem muito espaço. Então, tem 18 kW aqui e ele conseguiu sim 5C de um período de 13% até 47%, conseguiu trabalhar aqui no carregamento em 5C, que é bem alto, cara, é bem alto isso aí, entendeu? Então se manteve ali, ó, numa linha reta, sabe, por muito tempo, por quase 5 minutos em uma linha reta ali. Isso não é normal. Baterias de LiFePO4, baterias de lítio, elas têm um pico e depois começam a descer de forma linear. E aqui não. Aqui subiu e segurou ali, segurou 5 minutos, aí depois começou a cair. E eu vendo este vídeo aqui, gente, desse rapaz que é um especialista também nesse tipo de coisa, por isso que é bom a gente assistir canais especializados, tá? Ele chama-se Rick Roy. E o canal dele é esse aqui, ó, 2Bit DaVinci. Então, esse vídeo aqui desse rapaz foi muito esclarecedor para mim, porque ele mostrou uma comparação direta com as tecnologias de baterias atuais, os gráficos, né? Ele fez a comparação dos gráficos com essa nova bateria. E ele falou coisas interessantes. Eu vou passar alguns pedacinhos, trechinhos do vídeo dele aqui para vocês verem, tá? Então, isso aí foi muito esclarecedor e mudou a minha opinião. Eu acho que realmente eu não fui justo com a Donut Lab, né, com o teste deles. Foi um teste que eles não quiseram maquiar, foi um teste que eles fizeram sem querer manipulação nenhuma, ou seja, um teste real, verdadeiro, né, honesto. Então, cara, realmente eu pensei direitinho e vi que foi sim uma grande revolução, tá? Foi uma coisa assim bem interessante. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui também dele, para que você assista na íntegra. Tá muito bom, ele faz várias comparações aqui, entendeu? Faz várias comparações entre o desenvolvimento da bateria da Donut Labs com um dos carros atuais. Então foi muito legal assim a comparação dele, né? Os gráficos que ele colocou e fazendo uma comparação direta, porque, por exemplo, o que foi que ele fez aqui, que ele mostrou, tá? Esse aqui é o gráfico do carro que carrega mais rápido no momento, tá? Que ele usa baterias LFP. E ele está dizendo que se esse carro tivesse as baterias da Donut Lab, olha só como seria totalmente diferente a carga. Seria muito superior ao que nós temos hoje. É muito interessante esse vídeo aqui. Eu vou passar uns trechinhos para vocês verem. Então, o que é que eu quero dizer com isso para vocês? É que esse teste realmente, analisando um pouco mais com a cabeça fria, levando em conta o que os meus colegas aqui, né, os meus amigos inscritos falaram, é que realmente foi um teste impressionante. Não foi um teste decepcionante, não. Foi um teste impressionante porque eles mostraram algo inovador, um carregamento muito rápido, certo? Mesmo tendo uma tecnologia presente atual, ou seja, eles ainda vão fazer uma BMS exclusiva para esse tipo de bateria que vai melhorar ainda mais a eficiência disso aqui, entendeu? Esses picos que nós estamos vendo aqui, ó, que ele subiu aqui, né, e se manteve por 5 minutos ali em mais de 100 kW e aqui caiu, segundo esse rapaz, isso se deve por causa da temperatura. Então a própria BMS deu analisada na temperatura das células e a BMS gerenciou aqui e derrubou a carga, a BMS. Aí chegou aqui, ó, estabilizou novamente a temperatura, ela segurou de novo e aí caiu, entendeu? Então muito provavelmente
A BMS controlou isso aqui, porque essa BMS que eles estavam usando nessa moto é uma BMS que se baseia nas células de lítio, que não pode ter uma temperatura muito elevada. Então, provavelmente, ela fez uma leitura. Quando ela viu que as células chegaram ali a 60, 70, 80 graus, ela caiu a velocidade de carregamento, com medo de estragar as células. Só que nós já vimos nos testes da VTT que essas células aqui de estado sólido, elas aguentam uma temperatura de até 100 graus. Elas aguentam uma temperatura gigantesca, muito maior do que as células de lítio. Então, quando eles fizerem os ajustes na BMS para interpretar como é que funciona aqui essas novas baterias, provavelmente esse gráfico que nós estamos vendo aqui vai se manter reto por muito mais tempo até ele cair. Entendeu, gente? Então foi muito legal isso aqui, esse vídeo foi muito esclarecedor e me fez concordar que realmente o teste foi válido, foi um teste positivo. Então, neste caso, no momento, eles não conseguiram entregar aquilo que eles prometeram, mas que eles provavelmente vão entregar rapidamente quando tiverem esses ajustes feitos aí. E isso é legal, né? A nova moto está saindo, que essa moto aqui é o modelo atual. Vai sair a nova moto, vai sair uma nova BMS ajustada para esse tipo de bateria. Então esse desempenho aqui tende a ser até melhor, certo? Então, gente, concluindo, você consegue aí abastecer de energia nessa bateria em 12 minutos, em até 80%, que você vai rodar muito, certo? Isso é impressionante. Essa bateria tem 18 kW. Então você pode estar dizendo assim, não, mas aqui no off-grid para a gente não é interessante você ter uma bateria que carregue tão rápido. Para a gente não é interessante. Verdade, para muitos de nós aqui do off-grid não é interessante ter uma bateria que se carregue muito rápido, porque a gente tem uma janela bem grande de tempo para carregar a bateria, não é verdade? Normalmente, quanto tempo nós temos de radiação solar por dia? 5 horas. Não é isso? Então 5 horas dá tempo suficiente de carregar uma bateria de boa. Para que eu vou querer carregar uma bateria em 12 minutos? Beleza, mas a gente tem que perceber o seguinte: nem todo mundo tem a mesma realidade que nós, certo? Existem algumas pessoas que precisam, mesmo com off-grid, que a bateria carregue mais rápido. Então eu venho pensando nisso, conversei com algumas pessoas e realmente é fato que algumas pessoas vão precisar. Digamos que você mora numa região serrana, onde você não tem 5 horas por dia de radiação solar, você tem 2 horas e olhe lá. Então seria interessante que nessas 2 horas você tivesse condições tranquilamente de abastecer aí a sua bateria pelo menos em 80%, não? E nos tempos de inverno, como eu estou passando aqui, entendeu? Que você tem 1 hora, 2 de sol e o resto é tempo fechado. Então seria legal que naquele olhinho de sol ali de 1 hora, 1h30, 2 horas, você conseguisse completar a carga da sua bateria? Seria interessante, né? Agora, se a gente fizer uma comparação direta com essa bateria aqui de 18 kW, vamos arredondar para 20 kW, certo? Digamos que a gente pegasse uma bateria dessa de estado sólido da Donut Lab de 20 kW para colocar no nosso sistema aqui. E ela conseguisse aí carregar em 5C, como está mostrando aqui, certo? Então a gente conseguiria carregar uma bateria dessa aí no máximo em 15 minutos. Mas o que a gente precisaria para fazer algo assim tão extremo? A gente precisaria pelo menos de 100 kW. Veja, gente, os melhores inversores que nós temos no momento, híbridos, são aqueles que entregam na faixa de 11 kW. É o que a gente tem visto aí, né? Como aquele Anenge, por exemplo. Então eu já vi teste desse Anenge entregando 10,5 kW. Portanto, esse inversor entregaria 10 kW tranquilamente por um período curto de tempo, alguns minutos. Concorda comigo? Então, para você ter 20 kW dessa bateria e poder abastecer ela de 10% a 80% em 12 a 15 minutos, você teria que ter pelo menos 10 Anenge de 11 kW. É muita coisa, né? Parece bem exagerado e pouquíssimas pessoas iriam querer fazer um off-grid tão grande assim, né? Colocar 10 Anenges de 11 kW para abastecer uma bateria de 10% a 80% em apenas 12 minutos. Parece bem exagerado, não parece? Mas e se a gente diminuir a quantidade desses aparelhos de 10 kW? Eu estou falando Anenge aqui, tá, pessoal? Mas tem outros aí de 10 kW que entregam também 10 kW, tá? Então estou usando o Anenge como referência, tá? Então digamos que em vez de 10 Anenges de 11 kW, a gente tivesse apenas 5. A gente diminui pela metade aí
essa potência, agora nós vamos ter 50 kW, beleza? Aí que acontece? Em vez de 12 minutos, o tempo dobra, vai para 24 minutos. Então vou arredondar para meia hora. Então com 5 anenges, 50 kW, você conseguiria carregar de 10% a 80% uma bateria da Dontilab de 20 kW, certo? De 20 kWh de armazenamento, ok? Que seria hoje 4 baterias de 48 volts 100 amperes, né? Seria basicamente isso, 4 baterias, 48 volts 100 amperes dá esses 20 kW. Já ficou mais interessante, né? 5 anenges já não parece tão absurdo. E meia hora você carrega essa bateria de 10% a 80%. Porém, vamos ser um pouco mais realistas, não precisaremos tantos anenges assim tão potentes. Se nós tivermos a metade disso, ou seja, em vez de 5 anenges de 11 kW, poderíamos ter 2 anenges de 11 kW e um de 6,2 kW. Dessa forma, os dois de 11 entregariam 20 kW e o de 6,2 entregaria 5 kW. Então a gente teria aí 25 kW disponível para carregar essas baterias. Como diminuímos pela metade a potência, de 50 para 25 kW, vamos dobrar o tempo, né? Ou seja, a gente estava trabalhando aí entre 24 a 30 minutos, então 1 hora. Agora ficou interessante, porque você precisa apenas de 3 inversores, 2 de 10 kW e um que entregue 5 kW, e você terá 20 kW de bateria, 20 kWh, sendo carregado de 10% a 80% em apenas 1 hora. Agora sim, agora ficou interessante. Muita gente gostaria de poder carregar suas baterias em 1 hora. Então, cara, realmente é interessante para muita gente do off-grid que não tem uma grande radiação solar, muitas horas de radiação solar na sua região. Imagine a galera que mora no sul do Brasil, eles não têm uma janela muito grande, dependendo do ano, a janela é bem pequena, então para eles seria realmente bem interessante. A galera do Nordeste não, porque tem só a vontade lá, mas a galera do sul do Brasil, pode ter certeza que uma janela de 1 hora para carregar as baterias seria top demais, gente, top demais. É claro que as outras vantagens dessa bateria da Dontilab são muito mais importantes, né, gente? A densidade energética, tá? Uma bateria hoje, 48 volts, 100 amperes, LiFePO4, pesa 50 quilos. Essas baterias pesariam na faixa de 15, porque elas são muito mais potentes, ela tem uma densidade energética muito maior, são 400 watts-hora por quilo, enquanto as nossas atuais LiFePO4 são apenas de 150, 160 watts-hora por quilo, são 3 vezes menos, então ela tem 3 vezes mais peso, mais volume, e isso é interessante, porque você conseguiria colocar 4 baterias dessa aí, da Dontilab, por 60 quilos, cara, ia ficar uma coisinha de nada ali, ó, 60 quilos, 20 kW, gente. Cara, impressionante isso. Então você tem isso. Outra coisa é a quantidade de ciclos. Essa é a mais importante. Você comprar uma bateria hoje e praticamente você não se preocupar mais com os ciclos dela, porque ela tem ciclos quase infinitos, né? São 100 mil ciclos. E mesmo que a Dontilab não consiga provar que essa bateria tem tantos ciclos assim, se ela tiver 20 mil ciclos, já seria uma revolução absurda para as baterias atuais que nós temos de 6 mil ciclos. Já seria aí pelo menos 4 vezes mais. E já dá aí o quê? Já dá mais de quase 50 anos, né? Porque 6 mil ciclos dá 16 anos. 20 mil ciclos daria quase 50 anos. Cara, é muito revolucionário. E é muito interessante, tanto para veículos quanto para o nosso sistema off-grid. Eu mudei de ideia, realmente vendo novamente o vídeo, entendendo o que foi feito naquele teste, eu compreendo que foi um avanço sim. Não chegou naqueles números que eles prometeram, mas provavelmente vai chegar, certo? Com as condições ideais, principalmente quando eles desenvolverem a nova BMS, a nova eletrônica do veículo, que vai permitir, né, que ele vai entender que as células se comportam de uma maneira diferente das células de lítio, e aí pode ser que ele estenda aquela temperatura um pouco mais, tal. O comportamento da célula é outro, né? E aí possa ser que eles consigam chegar naqueles patamares que eles prometeram, e isso seria bom. Bom, para finalizar o vídeo, vamos dar uma olhadinha em uns trechos aqui que eu achei interessante
do vídeo aqui do 2-Bit DaVinci, tá bom? Vamos dar uma olhadinha para a gente terminar esse vídeo aqui. O quarto teste do laboratório do NOR acaba de ser concluído e, desta vez, em vez de testes VTT em laboratório, temos uma motocicleta real, a motocicleta Vardin, que será enviada primeiro com esta bateria, e um carregador público carregando a mais de 5C, mais rápido do que qualquer coisa que temos nas ruas hoje. Mas o que é realmente interessante é que agora que temos esses dados, incluindo o primeiro teste, podemos começar a traçar alguns paralelos e fazer algumas comparações para ver o quão extraordinária essa bateria realmente é. Temos dados reais de carregamento de uma motocicleta em um carregador público, além de dados de laboratório da VTT do primeiro teste, onde as mesmas células foram testadas a 5C e 11C com instrumentação de precisão. Ao sobrepô-las, você pode ver exatamente quem está escrevendo cada parte desta curva de carga. O sistema de gerenciamento predial, BMS, o sistema de refrigeração e a química do ar contam cada uma parte diferente da história. Estes são os dados deles. E como você pode ver aqui, o teste começa por volta de 9%. A taxa se sobe até cerca de 5,7% e praticamente se mantém nesse patamar. Há uma pequena queda aqui, mas a taxa se mantém praticamente idêntica até mais ou menos este ponto. A carga sobe um pouco e depois começa a diminuir em torno de 43% do seu estado de carga. Em seguida, a inclinação diminui até atingir um pequeno patamar, até finalmente se estabilizar em 80%. Em um minuto, a bateria atinge 103 kW, uma taxa de carregamento de 5,7C no nível da bateria, e isso carregou a bateria de 10% a 50% em cerca de 5 minutos, de 10% a 70% em 9 minutos e de 10% a 80% em 12 minutos, o que é incrivelmente rápido. O que importa é a taxa C. Isso foi feito com uma bateria de motocicleta de 18 kW/h. Para contextualizar, outras motocicletas elétricas que vi, como a Zero, por exemplo, carregam a cerca de 12 kW. E o melhor que eu já vi foi por volta de 25, portanto, está entre 8 e 4 vezes melhor do que as melhores motocicletas. O Lucid Gravity, a linha aqui em azul, possui uma bateria de 116 kW/h, possui refrigeração líquida e arquitetura de 924 volts. Este é, sem dúvida, o melhor do ramo nos Estados Unidos atualmente, e atinge um pico de 3,2 graus Celsius. Esta pequena motocicleta atinge 5,7 graus Celsius, quase o dobro, e não se trata apenas de um pico a 30%, 50% e 70%. A bateria Donut mantém uma taxa de descarga aproximadamente 2 vezes maior que a da Lucid durante toda a sessão. Os comentários nos vídeos do Donut afirmam que outros fabricantes como a BYD e a CL já atingem 3C e 4C, mas é preciso lembrar que eles possuem baterias enormes com refrigeração líquida. Mas não é uma comparação justa, porque esta é uma motocicleta com refrigeração da bateria a ar. Para ser honesto, 3 vídeos atrás eu disse que a taxa de carregamento no mundo real será mais próxima de 5C com um tempo de carregamento de 12 minutos. E é mais ou menos isso que estamos vendo. 5.7 é ainda melhor, mas está dentro do que eu esperava, porque quando você coloca em um pacote, você não está simplesmente explodindo uma bateria a 100 graus Celsius. Você precisa manter um certo nível de controle no BMS com o qual se sinta confortável. E como fabricante de equipamento original, OEM, você é responsável pela garantia da sua bateria. Para colocar isso em perspectiva, veja o quão incrível é essa curva de carga. E se pegássemos a bateria de uma motocicleta e a ampliássemos para o tamanho da bateria da Lucid, por exemplo, existem, portanto, duas maneiras de encarar isso. Em primeiro lugar, se em vez de carregar a 3,2C como o Lucid fazia, conseguíssemos os 5,7C completos, atingiríamos 686 kW de velocidade de carregamento, quase o dobro dos cerca de 375 kW do Lucid. Isso é uma loucura. E nenhuma acusação que temos hoje seria suficiente para sustentar isso. E eu queria dar a vocês uma ideia de como isso seria, certo? Para atingir 20%, levaria 4 minutos e 30 segundos do Lucid hoje. E se viesse com o pacote de donuts, daria 245. Agora, para carregar o Lucid Gravity até 80% com um pacote de donuts, levaria apenas cerca de 12 minutos e 30 segundos, quase 14 minutos e meio mais rápido que o modelo atual, em metade do tempo. Então, esse é realmente o contexto. Agora, todas essas forças nos dizem que a linha deve se afunilar como o gráfico Lucid, mas a curva em forma de rosca não é um afunilamento, é uma escada. E os dados do laboratório VTT nos dizem por quê. O primeiro autor desses dados, por assim dizer, o primeiro agente, é o BMS. O pico plano de 103 kW, de 13% a 45%, assemelha-se a uma linha reta. É um limite de potência programado. A motocicleta manteve a carga em 45% antes do BMS desligar a energia. Não porque a célula não conseguisse continuar funcionando, mas sim porque a bateria ficou sem margem térmica. Então, aqui mesmo, você pode ver que algo acontece, que faz com que a intensidade comece a diminuir gradualmente para um nível mais baixo. Mas, com base no que vimos no primeiro teste VTT, acho que isso aqui está relacionado à temperatura. Qualquer sistema possui uma capacidade de resfriamento, ou seja, a rapidez com que consegue dissipar o calor. Quanto maiores forem os radiadores e os dissipadores de calor, maior será essa capacidade. Portanto, para esta motocicleta do GoodLab verde com refrigeração a ar em ambos os lados da bateria, provavelmente existe um limite. E o verde provavelmente definiu um limite de temperatura para essa célula por razões internas. Isso pode não ter relação com a capacidade real da célula de bateria do laboratório de donuts. Então, quando esse limite for atingido, o BMS é programado para diminuir a corrente, assim, reduzir a temperatura. E então continua fazendo isso até que a temperatura atinja o equilíbrio. Isso significa que a capacidade da bateria de dissipar calor é igual ao calor absorvido pela carga. Então, mantenha essa posição por mais um tempinho. Mais uma vez, isso é uma espécie de linha reta. Provavelmente, este é o equilíbrio, o que significa que a célula poderia carregar a esta taxa indefinidamente, e o calor recebido seria igual à capacidade térmica da motocicleta. Assim, os limites eletroquímicos estão ligados ao nível de carga da bateria. Essa queda está ligada ao relógio, um limite de temperatura em que o BMS monitora um termômetro que cruza a linha e, em seguida, reduz a corrente em tempo real. Os cálculos térmicos confirmam isso. Temos o primeiro ponto de dados, uma limitação do BMS, certo? A célula está estritamente limitada ao que o BMS fornece. A célula poderia ir além, mas não vai. Está limitada nesse ponto. Além disso, acho que temos considerações térmicas no BMS, e o BMS está controlando a potência para manter a terceira limitação. Lembre-se que no teste 1 falamos sobre corrente constante e tensão constante.
Estamos no teste 4 neste momento e abordamos este assunto com o máximo de detalhes possível. Donut mencionou que o BMS ainda está em fase inicial de desenvolvimento. O BMS é o que controla essa curva e diz, ok, a temperatura, a taxa de carga e a corrente. Vamos ajustar esses parâmetros para manter a bateria em boas condições. Essa é a parte central de um sistema de carregamento de baterias. E mencionaram que o verde, creio eu, ainda está desenvolvendo o aplicativo. Então, essas curvas, áreas planas e outras coisas que estamos observando podem ser apenas sinais iniciais do BMS que eventualmente se suavizarão com o tempo. Teremos que esperar para ver, mas esses dados podem ser apenas preliminares. Mas o que descobrimos é realmente extraordinário. Esses são números que não são comuns. Não é comum ver uma bateria carregando a 5,7 C com refrigeração a ar. E não estamos acostumados a ver 103 kW sendo fornecidos a um conjunto de baterias de 18 kW por hora. A maneira como carregamos os carros mais rapidamente hoje em dia é com baterias maiores. Meu Tesla Model S tem uma bateria de 100 kW por hora e as velocidades mais altas que já vi foram de cerca de 220 kW, o que corresponde a uma taxa C de aproximadamente 2,2. O Lucid Gravity chega a 3,2, o que é ainda melhor. Alguns carros da BYD da plataforma CL podem atingir valores mais altos, mas estamos falando de uma bateria refrigerada a ar de 5,7 C em uma motocicleta que está prevista para ser comercializada ainda este ano. Isso é muito louco. É isso aí, galera. Depois desse vídeo aí, de analisar os comentários e tudo mais, confesso a vocês que o meu coração está mais um pouco aquecido, mais esperançoso novamente. E, cara, vamos que vamos. Essa bateria é real. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. A dúvida agora é se ela conseguirá entregar todos os números que a Donut Lab prometeu. Mas, pelo que eu vi aqui, pelo que o analista fez, realmente ela está muito promissora. Mostrou-se muito superior às baterias atuais nas motocicletas. E se compararmos isso a um carro que tem atualmente, se colocarmos essas baterias em um veículo elétrico, ela vai ter uma performance muito maior, mesmo ainda não tendo uma BMS exclusiva para essa nova tecnologia de baterias. Então isso é bacana, né? Realmente agora fiquei mais animado, quero agora que chegue a segunda-feira novamente para a gente ver o 5º teste, né? E será que vai ter mais depois disso? Não sei, né? Mas era bom que tivesse, né? Que mostrasse todos os detalhes antes dessas motos serem entregues para os seus consumidores, que vai ser agora no final do mês ou no início de abril, né? Ou seja, agora no final do primeiro trimestre do ano. E isso vai ser interessante. E não pensem diferente, essa tecnologia ela vai ser muito boa para a gente, mesmo para você que não vai comprar essa bateria, que não vai ter acesso a ela logo de início, você vai ter acesso à concorrência, no caso, as baterias de lítio, com um preço mais atrativo, porque quando entra a concorrência no mercado, normalmente os preços tendem a cair. É isso que eu estou dizendo a vocês, cara. Então, vamos continuar aí. As baterias LiFePO4 atuais são baterias ótimas, muito boas. E se vocês estão querendo comprar agora, estão precisando, comprem. Comprem suas baterias que já estão num preço excelente. Essas baterias LiFePO4 há 2 anos atrás custavam uma fortuna. E hoje você consegue comprar por 1/3 ou 1/4 do valor que ela custava 2 anos atrás. Isso já é uma conquista muito grande. Galera, uma bateria de 48 volts 100 amperes, LiFePO4 2 anos atrás, custava quase 20 mil reais. E hoje você já compra por 5 mil e pouco. Então é uma vitória gigantesca. Eu me lembro que baterias 12 volts 100 amperes custava 4.500, 5 mil. Hoje você já compra por 1.500. Cara, isso é uma coisa real. E são baterias ótimas. Não são superiores a essas que estão vindo, porque essas estão vindo a última geração, última palavra em tecnologia de baterias. Mas as LiFePO4 ainda são excelentes e são as melhores baterias que nós temos no mercado hoje em dia. E pelo preço que elas estão custando hoje, vale muito a pena você comprar. Então, se você está precisando comprar bateria LiFePO4 para o seu sistema, compre agora. Aproveite, compre, beleza? É isso aí, galera. Grande abraço a todos vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí. Se inscreva no canal se não for inscrito. E não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo me falando o que é que você achou de tudo isso. Você achou que ficou melhor agora? Deu um entendimento melhor sobre esse teste de ontem? Para mim foi muito revelador, beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço a todos. Até mais.